Boa noite! Estamos aqui no Pod Easy para uma gravação nesta quarta-feira com o meu querido médico endocrinologista e amigo Dr. Pedro Centeio. E o tema, gente, o tema interessa para todo mundo, porque é longevidade. Longevidade começa hoje. É isso que nós vamos falar. E o Dr. Pedro vai trazer para nós, baseado em todo o seu estudo, baseado no seu conhecimento, muitos insights e muitas dicas valiosas para que nós possamos viver mais e com mais qualidade de vida. Todo mundo quer viver bastante. Todo mundo quer viver. Se você perguntar para 100% das pessoas, 100% quer viver bastante. Mas eu pergunto, quer chegar aos 90 anos, aos 80 anos, com autonomia, com independência, com energia, com uma boa qualidade de vida, uma boa saúde? Então, para você que quer chegar aos 100 anos, está aqui nos assistindo, já deixe seu like, mande sua pergunta, faça o seu comentário, porque nós vamos ter um podcast riquíssimo de informações. Não é, doutor Pedro? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui. Mais uma Agradeço vez. pela parceria de sempre. Estamos hoje para falar de um tema muito importante, né? Viver mais e melhor. Viver mais e melhor. Eu quero, você quer também, doutor? Sim, quero chegar aos É. 90 com saúde, No- com independência. Com saúde, com independência, com autonomia. A gente não quer dar Exato, trabalho para ninguém. exato, A gente quer estar com 90 na academia, exato. Sincero, fazendo exercício, viajando, viajando. passeando, né, brincando com os netos. E é isso, é entender que as mudanças que nós fazemos hoje, ou as escolhas que nós fazemos hoje, vão refletir lá na frente no nosso futuro. Uhum. Então tudo começa hoje. Começa hoje. Exato. Então, quem está ouvindo nós agora, doutor Pedro, quem está ouvindo com 30 anos, para chegar nos 90, ele tem que começar com mudanças e atitudes, escolhas saudáveis hoje. Hoje, porque o que nós vemos é aquela medicina que trata a doença. Uhum. Nós não podemos esperar os problemas aparecerem na saúde para poder intervir. Então, nós mudamos e antecipamos isso. Quando Perfeito. entendemos as mudanças e intervimos antes, nós evitamos ou minimizamos as complicações lá na frente. Pensando no envelhecimento, viver mais com qualidade, não só viver mais, né? Porque se viver mais dependendo de auxílio, vivendo numa cama com dificuldades e com vários problemas de saúde, não faz tanto sentido. Não Mas faz. quando a gente tem aquela independência, aquela autonomia, aquela força, aquela vitalidade, faz sentido. E as nossas escolhas hoje, seja ela de hábitos de vida, de atividade física, de controle do estresse, vão refletir daqui 10, 15, 20 anos. Com certeza. E isso não se fala. Não se fala. A gente sempre tem que pensar na prevenção, né? Exato. Embora que a gente vem de uma cultura de doença, tratamento, medicamento, tá doente, vai ao médico. E só para dar uma exemplificação do que o doutor está falando, eu estive recentemente na Ásia e observei muito a cultura e o comportamento do consumidor e das pessoas, tanto no Japão quanto na Coreia do Sul e também na China. Lá eles são pela prevenção e eu fui para ver mais a parte cosmética. Então lá a mulher não espera começar os pés de galinha ao redor dos olhos, aqui na boca, para começar a usar os cremes, os sérums, o filtro solar. Ela não espera a mancha na pele. Desde pequeno até no material escolar da criança, na lista de material escolar da criança, está lá a obrigatoriedade de levar filtro solar. Porque eles não tomam sol. Eles usam muito filtro solar para prevenir o envelhecimento. Então, ele já tem uma cultura da prevenção. A alimentação também não se compara com a nossa alimentação Aham. ocidental, né? Então, nós vimos de uma outra cultura, que esperar chegar a doença para tratar. Mas isso está mudando e na sua clínica você já tem outro tipo de conduta. Como que você Exato. trabalha na sua clínica? A gente tem tentado mudar essa visão, esse pensamento dos pacientes, tentando intervir com antecipação.
E criar essa cultura de prevenir é mais difícil, porque hoje o mundo está muito imediatista. Uhum. E aí a hora que você traz esse conhecimento, essa informação e o público entende, aqui o nosso canal, né, o teu canal, essa conversa traz isso para o nosso público, que é importante a gente fazer mudanças para colher os frutos lá na frente, a lei da Perfeito. semeadura, né? Eu falo muito da lei da semeadura. A gente precisa plantar, regar todos os dias para depois colher, não só Isso. plantar e colher. E aí quando o paciente entende isso, faz todo sentido. Eu falo muito assim que o meu propósito de vida é transformar a saúde em hábito. A hora que a gente faz a saúde virar hábito na vida de Hum, uma pessoa, isso lá na uhum. frente vai repercutir. Seja ele para emagrecimento, seja ele para diabetes, seja ele para hipertensão arterial. Então, tratar o paciente como um todo, de uma forma integral, faz todo o resultado ao longo prazo. Uhum. Isso tem dados muito certo, a gente tem tido um aumento significativo de procura, está sendo bem legal e estamos Tá. crescendo cada vez mais. Você trabalha sempre pelo equilíbrio metabólico, né, vendo que o organismo é uma máquina, somos únicos e está tudo funcionando, né. Exato. Não você, na medicina integrativa, vê o paciente como um todo e um paciente único. As suas prescrições eu vejo que são bem individualizadas para cada caso. Hoje, emagrecimento é uma busca grande Sim. no seu consultório, É, né? o, o que a gente vê na medicina é que se perdeu aquele tato de tratar o ser humano como um todo, se segmentou a medicina. O Isso. cardiologista é especialista em arritmia, o ortopedista é especialista em mão, e aí acabou se perdendo aquele tato do paciente de acompanhar ele ao longo da vida. E tratar o paciente como um todo, seja ele o seu problema de pressão alta, de diabetes, seu distúrbio metabólico, seu distúrbio de estresse, de sono mental, isso tem que se voltar, e lá dentro eu faço isso, tratar o paciente como um todo, de uma forma integral. Perfeito. Eu acho que se fala muito da medicina integrativa, ainda tem um pré-conceito sobre isso, mas eu acho que todo médico tinha que ser integrativo, de uma forma de tratamento integral. Uhum. Quando a gente segmenta demais, a gente não trata o paciente. É. Aí cada um tratar uma área fica fragmentando demais. E quando a gente faz isso, pensando na parte da maior procura hoje dentro do consultório da endocrinologia, que é o meu caso, a obesidade, ele é multifatorial. Então, quando nós trazemos ao paciente e entendemos que ele tem diversas causas, né? A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, possa ser ela emocional, psicológica, metabólica, hormonal e até genética. Uhum. Por isso que individualizar o tratamento faz mais sentido, não existe receita de bolo. E não existe. Existe um paciente que vai pesar, 2 pacientes com o mesmo peso com causas totalmente diferentes. E aí Perfeito. individualizar o tratamento vai trazer resultado. Isso Por a isso gente que o que funciona para um não funciona funciona para o para outro. outro. Por isso que um toma um suplemento ou um Exato, medicamento, às vezes exato, toma vendo que o amigo tomou, vendo pela internet, comprando aí indiscriminadamente, sem saber a procedência, exato, comprando qualquer tipo de medicamento. Antes era mais compostos naturais, que já teve vários escândalos de compostos naturais que ia se mandar analisar e continha anfetaminas nesses exato. compostos. Agora deixou isso um pouco de acontecer, o Sim, que está acontecendo mais é a venda das canetas metas emagrecedoras com procedência duvidosa. E isso demais. você tem visto na sua clínica também? Eu acho que a medicina está se moldando e dentro do consultório a gente tem atendido muito mais transtornos metabólicos causados pelo uso inadequado das canetinhas emagrecedoras, principalmente as falsificadas. As falsificadas. Principalmente. A gente percebe uma discrepância muito grande no resultado das complicações das falsificadas do que com a própria medicação, né, original de farmácia. Uhum. E esse distúrbio metabólico nós vamos colher daqui 1, 2 anos, problemas Hum. seríssimos. Exemplo. Sarcopenia, obesidade sarcopênica, não se fala de obesidade sarcopênica, que é uma doença nova, de Hum. poucos anos para cá. A gente via isso muito mais em idoso, né? A mulher menopausada ou o homem, né, depois da andropausa, que a gente via isso. Hoje a gente vê em jovens de 20, 25 anos, 30 anos, uma doença que associa a obesidade com uma disfunção muscular ou baixa massa muscular. Essa pessoa
fica com mais dificuldade de perder peso, fica fraca, fica flácida, desnutrida. Ela pode até aparentar estar magra de balança, mas a composição corporal dela não é funcional. E isso tem trazido diversos problemas e Uhum. vai trazer problemas a longo prazo. A gente vai coletar esses problemas, vai colher esses problemas dentro dos próximos 3, 4 anos aí. Interessante. Isso não se fala, Não. das complicações por uso inadequado. Hum. E muita gente se automedicando, né, Demais. sem um acompanhamento A médico. gente tem vivido na região, acho que no Brasil inteiro. Eu tenho colegas do Rio Grande do Norte, tenho do Nordeste, do Rio de Janeiro, do Sim. Sul, que todo o Brasil inteiro está nesse sentido. E com as medicações clandestinas, como a gente passou há muito tempo atrás lá com a Anfipramona, Isso, Anfiproporex e tudo, a gente tem isso, passado isso. isso agora. Mas lá naquela época dava distúrbios mais mentais, lembra, né? Mais Lembro, estresse, síndrome do sim, pânico. é. Hoje não, tem trazido pancreatite, tem trazido distúrbios de tireoide, distúrbios do intestino que nunca mais vão se Hum, curar. hum. Então tem acontecido lesões graves realmente, irreversíveis. Isso, até na nossa macro região aqui teve um óbito, há um pouco, acho que menos de acho que uns 15 dias atrás, numa Ah, cidade aqui próxima, por medicação por falsificada, é. medicação falsificada. Realmente as canetas emagrecedoras, elas trouxeram a possibilidade real, factível, de Isso. emagrecer e de ter saúde, mas o que a gente sempre alerta eu não sou contra as canetas, até as pessoas acham que eu sou, que eu divulgo produtos naturais, eu não fabrico injetáveis e não divulgo nenhum tipo de medicamento, eu não divulgo Sim. hormônio, Aham. eu vou divulgar o hormônio antibiótico? Não. Eu vou divulgar suplementos de venda livre que têm embasamento Sim. científico. Mas eu não sou contra as canetas. O que eu vejo é a loucura para emagrecer, o uso indiscriminado e o pior, a falsificação, Exato. né? Que tem, né? Muita falsificação. E é aquilo que eu falei, é o problema de querer algo muito rápido. Rápido. Tudo que é construído de um dia para a noite não se sustenta. Eu falo muito sobre isso, né? Muito Então, quando a bom. gente constrói muito rápido, algo não vai se sustentar por longo prazo. E emagrecer rápido também não. A custa do quê? Então a gente tem visto esses problemas e vamos sofrer daqui a um tempo. Porque a gente via essas disfunções metabólicas e corporais no envelhecimento, 60, 70 anos. Hoje a gente está vendo nos 30. Como que vai ser daqui 10 anos? Eu sou super a favor do uso da medicação, né, da tisapartida, Você, quando você usa, uso, pesquisei bastante. Quando tá? bem indicada, faz todo sentido. É uma medicação que veio para revolucionar o tratamento das doenças metabólicas. Hoje a gente vê diversas indicações que estão em estudo para transtornos neurodegenerativos, para transtornos ginecológicos, tem diversas, mas ainda em estudos, né? Certo. Mas quando usados de formas inadequadas, em doses inadequadas, com origem duvidosa, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E observamos também as sequelas. Na farmácia, o que aparece muito para mim, para quem está usando as canetas indiscriminadamente, sem acompanhamento médico, o que é que eles veem muito para mim? Olha, eu estou usando o Monjaro e está caindo muito o meu cabelo. Exato. Eu senti que eu tô com muita flacidez. Então, eles vêm pedir suplementos, porque eles não estão tendo um acompanhamento com o médico. Geralmente, o médico integrativo já cerca todos esses problemas, né? Porque você vai pedir sempre um exame, vendo todas as vitaminas, você já vai vendo ali queda de vitamina, que ele mesmo obeso, ele já tinha queda de Sim, vitamina, sim, e você já vai cercando esses problemas. Na sua exato. clínica também acontece isso? Sim. É o que mais a gente vê, né? O paciente chega desnutrido, uma obesidade com desnutrição, que a gente não via Perfeito. antes. Então aí a gente tem a desnutrição metabólica, pensando em vitaminas e minerais, isso é super comum. A parte do distúrbio hormonal, né? Também vem associado. Então, entender a causa da obesidade que faz mais sentido. A hora que a gente entende e identifica a raiz do problema, por que ele está retendo peso, por que ele está ganhando gordura, para daí saber intervir.
Porque não é só passar a canetinha que ele vai ter o problema. Sim. Porque se fosse assim, o mundo não tava numa epidemia de obesidade. Fechar só a boca, comer menos, não emagrece, Não. só desnutre. E aí as medicações vêm de forma errada, o uso indiscriminado, sem acompanhamento, fazem com que o paciente coma menos, então ele já estava obeso, desnutrido. E aí ele não comer mais, ele vai continuar mais desnutrido ainda, aí vai ficar Exato, mais exato. flácido, mais fraco, e aí ele começa a perder peso de balança à custa do quê? Da maior, o nosso maior poupança da vida, do envelhecimento, massa muscular. Massa Ele muscular. já tem pouca massa muscular e perde muita massa muscular no emagrecimento, lá na frente a gente vai ter o distúrbio muito mais Uhum, grave. Para a gente uhum. recuperar a massa muscular é muito mais difícil que perder Meu peso. Deus! Ganhar massa muscular é uma dificuldade enorme, É, em todas as idades, mas quanto mais idade, mais difícil. Ele exato, tem muita gordura e pouca massa muscular, o exato, paciente obeso, né. exato. Aí quando começa a usar as canetas emagrecedoras, eles acham até bonito contar: "Ai, eu fico o dia inteiro, não como nada, nada, não tenho vontade de comer nada", mas isso não é bonito, isso não é bonito Até quando eu fui apresentar a Hã. palestra em Orlando, o tema da minha palestra foi emagrecimento anabólico. Discrepante. Emagrecer com anabólico não faz Sim, não sentido, faz né? sentido. A olhar. Mas quando a gente emagrece com anabolismo, ganhando massa muscular, e é possível quando tem a estratégia correta, a gente tem muito mais resultado e resultado de melhor qualidade e Uhum. mais duradouro. Então, o foco do Hum. tratamento é melhorar o metabolismo. Eu falo muito do terreno biológico. Quando a gente prepara o terreno biológico, como fosse construir uma casa, não tem que preparar o chão, Sim, os construir o alicerces. alicerce, construir os pilares. Eu falo muito dessa forma no consultório. Então, quando o paciente entende que o metabolismo dele está todo alterado e a gente Uhum. melhora o terreno, e a hora que faz os ajustes nutricionais, os ajustes metabólicos, ele vai ganhar massa muscular, ou ele vai preservar a massa muscular e vai perder sua gordura, que esse é o Gordura. objetivo. E esse é o objetivo. E Sim, define o corpo, né, porque sim. mais músculo você tem uma definição corpórea mais bonita. A gente vê muitas pessoas que às vezes são magras, mas tem abdômen, né, parece que é magro, mas tem aquele abdômen grande, então também não está nutricionalmente falando, metabolicamente também não está saudável. Agora a pergunta que não quer calar assim, hormônio doutor, hormônio é para todos? Qual é o impacto do hormônio no emagrecimento? Que hormônio usar, não usar? Também vejo, comentário aqui, o uso indiscriminado, independente de obesidade, eu vejo na minha farmácia muitos jovens usando hormônio sem teoricamente, sem necessidade. Você vê uma pessoa de 25 anos que já está usando o hormônio Faz sentido. sem acompanhamento médico para ganhar massa muscular mais rápido, para ter um físico mais bonito, também vejo isso. Hormônio é para todos? Não. Como acompanha-se o hormônio? Hormônio não é para todo mundo. Todo mundo tem uma quantidade de hormônio. Precisamos dos hormônios para funcionamento adequado do nosso corpo. E nosso Perfeito. corpo produz isso, diversos hormônios, né? No processo, pensando na obesidade, o paciente que tem um nível de obesidade, ele pode desenvolver transtornos de deficiência hormonal. E Uhum. é esperado. Exemplo, no homem, ele pode desenvolver uma baixa de produção de testosterona causado pela obesidade. Não é porque ele não produz testosterona, é porque a obesidade faz um bloqueio na produção hormonal e isso, consequentemente, vai agravar mais a síndrome metabólica dele. E o tratamento dessa síndrome, que a gente chama síndrome MOSH, é emagrecimento. Entendi. Pensando na mulher, síndrome do ovário policístico, qual que é o perfil? A mulher que tem uma resistência insulínica é obesa e ela tem um distúrbio hormonal. Qual que é o tratamento? Perda de peso. Mas também, a partir de uma certa idade, esse paciente, por um declínio hormonal fisiológico, então vamos pensar na mulher, no climatério, na menopausa, esse declínio hormonal na mulher faz com que ela tenha baixa vontade de ir para a academia, então tem um declínio emocional, Sim, tem uma perda de massa muscular, uma perda da energia, e isso faz com que ela comece a reter gordura abdominal. Então, a deficiência nessa mulher faz com que jogue contra o processo de emagrecimento. Então, a gente ajustar o metabolismo dela faz sentido, ajustar os hormônios dela faz sentido, quando tiver indicação e não tiver contraindicação. perfeito. No homem é a mesma coisa, no processo de envelhecimento
envelhecimento, quando tem o declínio natural do envelhecimento, a gente ajustar o hormônio dele, quando não tiver contraindicação, ele vai ter melhora do ganho de massa muscular, ele vai ter diminuição do percentual de gordura, ele vai ter redução da resistência insulínica, vai reduzir o processo inflamatório e isso vai gerar mais qualidade de vida, vai gerar emagrecimento. E mais energia. O que a gente vê hoje é o uso indiscriminado dos esteroides, principalmente de academia, quando fica aquela receitinha de bolo, o colega fica passando pro colega, comprando de forma clandestina. Clandestina, E aí um sim. jovem, eu tenho muitos pacientes que me procuram no consultório, principalmente homem, que usam esteroides e querem ter filhos. E aí eu tenho que Ah, tratar um problema que o uso errado, no momento errado do esteroide, em levou doses a a baixa infertilidade. fertilidade. Levou à Ou infertilidade. infertilidade. Levou à infertilidade. A grande maioria chega para mim já infértil, porque usou 2, 3 anos. E aí agora casou, tudo quer ter filho. E aí o transtorno para tratar isso é a longo prazo. E aí as complicações que a gente vai passar por esse período é muito difícil. Então, você jovem que está na academia, se alimente adequadamente, coma corretamente, durma corretamente, faça o exercício. A construção muscular é a longo prazo. Aproveite o pico hormonal. A gente tem a produção hormonal a partir dos 15 anos, nosso pico máximo chega ali nos 25 até os 35 anos. Aproveite essa janela fisiológica para produzir o crescimento de massa muscular. O problema é que a gente quer antecipar, e aí fica naquelas receitinhas dos amiguinhos ali. E aí isso a gente bloqueia o eixo hormonal do paciente. Isso leva a transtorno a longo prazo. Eu tenho um paciente aqui na região que usou por muito tempo. Hoje, um jovem de 28 anos, usou por mais de 10 anos. Hoje ele tem que usar Usou testosterona. isso, todos os tipos de hormônio que você imaginar. Já foi parar na UTI por causa disso, Usou injetável. já teve hepatite medicamentosa por causa do uso abusivo de esteroides anabólicos. E aí hoje nós fazemos um tratamento de reposição hormonal porque ele perdeu a produção hormonal pro resto da vida. Ah, o organismo parou de fabricar. Com 28 anos. Meu Infértil Deus, sem que produção de testosterona. gravidade. Então hoje a gente usa doses fisiológicas para evitar que ele tenha complicações, porque a deficiência de testosterona também leva a problemas cardíacos, a problemas hepáticos e outros. Sim, O excesso também. sim. Então ele passou as duas fases, né? Ele passou a complicação do excesso, que foi parar na UTI com hepatite medicamentosa, pancreatite, e hoje ele passa o problema de não ter. Que loucura! Exato. O desequilíbrio do organismo. Sim. E aí hoje ele vai tomar pro resto da vida o hormônio, numa quantidade fisiológica mínima para Sim. repor o necessário para o corpo dele. Sim. Impressionante. Inclusive teve aquele atleta que faleceu, né? Como que Sim. era mesmo o nome dele? Até esqueci agora. Ah, Ele era menino jovem, né? menino jovem, ele era fisiculturista, eu não Ele sei. estava se preparando para disputar um campeonato de Isso, fisiculturismo. ele mesmo, esqueci o nome dele. E ele estava usando. Quando ele começou a trajetória dele, eu peço até desculpa que eu esqueci o nome dele. Quando ele começou a trajetória, ele começou na trajetória com a proposta de ser natural. Existe o campeonato de fisiculturismo hoje no Brasil dos naturais. Tá, que Sem não. não são harmonizados. Tá. E aí, assim, por questões pessoais dele, acabou que ele se decidiu ir para o caminho dos harmonizados, e sim, tudo bem, é um esporte muito complexo. E aí eu acho que na discussão dos bastidores da medicina do esporte, da medicina de precisão, a gente tem alguns relatos, principalmente de vídeos que ele fazia do uso de insulina. Isso, E aí, foi. então, Tava Gabriel? Ganley, isso, Ganley, Ganley. E aí, então, ele veio, a gente crê que ele veio a Obrigada, falecer Ah, porque ele usou insulina. E é algo muito perigoso para quem não é diabético. E se usa dentro do fisiculturismo a insulina porque a insulina é um hormônio anabólico, sim. quando usado de Que forma louco, correta. sim, Só que que loucura. ele chegou a fazer hipoglicemia, estava dormindo e veio a falecer. Nossa, que menino jovem. Jovem. Então, Menino a jovem. princípio é isso, né? Tem um problema que parece que no laudo inicial do IML, parece que ele tinha uma cardiopatia congênita, mas não saiu até hoje o laudo definitivo Tá, do falecimento dele. Bom, enfim, nós estamos vendo, não precisa nem ser esses atletas famosos que saem na rede social. Nós estamos vendo no nosso dia a dia
as loucuras das pessoas quererem, como o doutor falou, construir músculo do dia para a noite, pessoa jovem que está com tudo em dia os hormônios e não aproveita essa juventude, essa saúde, né, com esses hormônios todos em dias e começa a fazer as loucuras. Exato. E lembrando, o doutor também falou, a obesidade ela é multifatorial. Então, nós já falamos aqui da questão do intestino, nós já falamos também da questão do desequilíbrio hormonal, a inflamação, o paciente Sim. obeso ele é inflamado, Sim. a questão de ter baixa massa muscular e muita gordura, o descontrole das vitaminas, às vezes ele está obeso, mas ele está desnutrido. É porque pizza não dá nutrição, né, doutor? Mas eles adoram. Fast food É. não tem as vitaminas e os minerais. E o que que se me fala da parte de estresse, do cortisol, da insônia? Eu vi que cresceu nos últimos anos, cresceu muito as pessoas que não dormem, que trata de depressão, que trata de ansiedade, de síndrome do pânico, inclusive criança. Aham. A pessoa não dorme à noite só com medicação. E esse estresse crônico e essa oscilação de humor e a falta de sono que impacta na libido, a libido é outro assunto. Isso você vê também na sua clínica Sim, com comum. comum. O que eu trabalho na clínica é muito. Eu falo sobre os 7 pilares da saúde. 7 pilares. 7 pilares. Então, alimentação, atividade física, estresse, cortisol, mitocôndria, regulação hormonal, sono. A gente precisa estar com tudo isso regulado. Então, voltando para o cortisol, hoje a gente vive a geração das pessoas com transtornos de hiper ou hipocortisolismo, por Uhum. questões dos exemplos que você usou. Imediatismo, estresse alto, então procura prazeres muito rápidos, vive num mundo de muita agitação muito rápido, e isso faz com que a modulação do cortisol fisiológica não ocorra. Então, a hora que é para o cortisol tá baixo, ele está muito alto, e a hora que é para ele tá alto, ele está muito baixo. E modular o cortisol faz sentido. O cortisol, eu falo que é o hormônio da vida. Nós precisamos de cortisol para ter É. energia, para Uhum. ter disposição. Até eu prescrevo cortisol. Sim. O problema é que as pessoas, elas não querem modular o seu cortisol. E como que nós modulamos o cortisol? Melhorando o intestino, a saúde intestinal, dormindo melhor, fazendo atividade física, comendo comidas saudáveis, suplementando, exemplo, vitamina C em doses mais altas para poder modular. E aí isso faz com que o nosso cortisol comece a entrar no eixo. E o que que nós vemos hoje? As pessoas acordam com cortisol muito baixo e vão dormir com cortisol muito alto, por isso que não dorme. Não dorme. E aí fazer atividade física vai ajudar a regular o cortisol da manhã. Então eu oriento os pacientes, quando tem muito cortisol alto, tem insônia, faz atividade física de manhã. Porque daí nós vamos potencializar o cortisol da manhã, e aí você melhorando a alimentação durante o dia, a gente controlando esse estresse, o cortisol da noite vai diminuir e a gente melhora o teu sono. Perfeito. E aí, às vezes, a gente precisa modular o sono. E aí, existem algumas suplementações que a gente usa, né? Ashwagandha, 5-HTP, GABA e até Melatonina até. melatonina. Mas o excesso de melatonina também bloqueia o Ah, não, cortisol. é. E aí, às vezes, chega a pessoa e fala, não, eu tô tomando 20 miligramas de melatonina. Bloqueia o Não cortisol. fez na minha farmácia. Não, não, mas é Compra na compra de internet. internet. É, Compra de nos internet. Estados Unidos é venda livre, É é verdade. melatonina. Aqui tem que ser receita E médica. os transtornos do cortisol pioram o quadro do paciente na produção de testosterona, na Hum, resistência insulínica. Então, faz esse paciente gerar uma obesidade, uma síndrome metabólica. perfeito. Então, tratar o cortisol também faz sentido. A gente precisa intervir no cortisol. Uhum. E aí, as mudanças de hábitos, junto com a suplementação adequada, faz todo sentido. E exercício físico é obrigatório, né? Com certeza. Eu dou muito exemplo no meu Dá. consultório Hã. sobre 2 perfis de paciente. Eu falo Hum. para eles: como que você quer chegar com 60 anos? Imagine 2 pessoas. Aquele senhor que trabalhou a vida inteira, mora no sítio, mexe no teu sítio todo dia. Como que ele está hoje? Ou aquela pessoa que trabalhou a vida inteira em escritório, com 60 anos, como que eles estão? Como que você quer ficar? Aquela pessoa que trabalhou a vida inteira na roça, ela tem muito mais vigor físico do que aquele que trabalhou no Ah, escritório. sim. Por quê? Ele fez força todos os dias da vida dele. Uhum. Só que hoje, o mundo moderno, a gente não faz isso. Então, o que a gente tem que fazer?
Tem que ir pra Tem academia. que ir pra academia, fazer exercício Tem que fazer exercício de força. de força. Porque a construção muscular vai melhorar o metabolismo, vai acelerar o metabolismo, vai diminuir a resistência insulínica e vai fazer com que ele emagreça. Pensando na longevidade, músculo é vida. Vida. Sem músculo, nós não vamos viver bem. A gente vai viver, mas não vai ser independente. Não. E aí eu até cito o exemplo, na pandemia, quantas pessoas musculosas morreram? Sim, Quantos sim. vozinhos E frágeis frágeis faleceram? faleceram. É, Né? Quantos exatamente. obesos faleceram? Os que tinham mais massa muscular Aguentaram, aguentaram aguentaram a mais. pandemia. Eles, por mais que foram parar para UTI e tudo, aguentaram mais. Aguentaram. Tinha uma resistência melhor, uma Isso. imunidade melhor também. Sim. E o músculo, a gente sempre fala, né? Protege o osso e protege a articulação Sim. e protege os vasos sanguíneos, a Exato. circulação. Então, ter um músculo forte para te dar mobilidade, para te dar autonomia, ele é importantíssimo Previne na queda, longe... previne osteoporose, Isso. melhora a cognição. Então, o paciente idoso, terceira idade, com fragilidade muscular sarcopênica, ele tem uma chance de desenvolver demência muito mais Mais fácil. fácil, A independência, É. né, para ter a autonomia dos cuidados do dia a dia. Então, músculo é vida. Eu bato muito na tecla do músculo. E aí as pessoas até se frustram, às vezes, no processo de emagrecimento comigo, e eu trabalho isso desde o começo. Porque, às vezes, a pessoa, numa segunda etapa, ela não perde peso de balança. E aí leva uma frustração, às vezes, momentânea. Sei, Mas por que ela não está perdendo peso de balança? Porque ela está ganhando massa muscular e perfeito. perdendo gordura. Esse é a melhor perda de peso que existe. Perder Trocar a gordura Exato. pela massa, E né? aí, quanto mais gordura, mais músculo nós tivermos, melhor será minha taxa metabólica basal. O que nós vemos hoje devido ao uso inadequado das medicações? As pessoas perdem muita massa muscular, o metabolismo dela vai lá para baixo, lentifica, bloqueia, e aí ela fala assim, ela chega para mim, ai doutor, eu tô tomando medicação do Paraguai ou de algum outro lugar e parei de perder peso. Aí a hora que a gente vai fazer a análise corporal, a gente identifica baixa massa muscular, taxa metabólica muito baixa, taxa de gordura muito alta. O que eu tenho que fazer com essa pessoa? Eu tenho que fazer assim, você precisa ganhar massa muscular. E aí muda todo o tratamento, esquece peso de balança, vamos construir massa muscular para lá na frente a gente perder gordura. Ainda tem pessoas que se preocupam só com a balança. Todo dia sobe na balança e vê quanto que tá o peso. Ainda tem. Eu tenho pacientes que pesam 4 vezes por dia. Não creio. E aí minha briga é para jogar a balança fora. Porque que sentido que faz? E aí gera transtorno de ansiedade. Sim. E aí eu tenho Você que fala, tratar a nossa, ansiedade. não tô emagrecendo. De manhã tava com peso, agora subiu o peso. Exato. E não esquece que tem osso, tem água. A Exato. pessoa tá tomando água, Exato. né? Meu Deus, que loucura. Faz sentido você ver se uma roupa sua não tá fechando na cintura, né? Eu falo, para essa paciente que pesa 4 vezes por dia, eu até falei para ela, vem aqui, vamos fazer uma bioimpedância, vamos comparar. Dito e feito. Ela manteve o peso dela e quando nós comparamos na bioimpedância, ela tinha perdido 2 quilos de gordura e ganhado 2 quilos de massa muscular. Que maravilha! É uma paciente que já está no processo com nós, ela começou com 145 quilos, hoje está com 105 quilos. Então 40 quilos ela perdeu em 1 ano sem medicação, sem o uso da canetinha. Tem outras medicações que a gente está usando, suplementando e fazendo as estratégias adequadas. Que maravilha. 45 quilos em 1 ano. Isso é uma perda saudável. Sim. A perda rápida de peso, ela também está relacionada com o reganho rápido? Exatamente. Tá. Quando a gente perde 1 quilo de peso de forma errada, nós reduzimos nossa taxa metabólica basal em 30 calorias e nós aumentamos nossa fome em 100 calorias. Então a gente tem um gap de 130 calorias por quilo. Então quando a gente perde muito rápido, vamos pensar 10 quilos, a gente tem um gap de 1.300 calorias, porque o metabolismo, nosso corpo, ele quer de volta aquilo que ele tem há anos. Sim. E ele quer recuperar da forma mais rápida possível. E aí o que ele vai querer? Comer comidas hipercalóricas para poder recuperar isso rápido. E quando a gente perde mais massa muscular, a gente piora esse quadro ainda. Sim. E aí a gente vai ganhar muito mais peso do que massa muscular. Tem um estudo que saiu em janeiro agora, esse ano, na comparação dos usos das medicações em 2 grupos. Quem usou a medicação, as canetinhas, né? Então as incretinas que a gente fala. Quem usou as medicações sozinhos e quem usou as medicações fez atividade física. Quem usou só as medicações perdeu mais peso.
Quem usou as medicações com as canetinhas, quando tirados, recuperaram no máximo 10% do peso corporal. Ah, tá. As que só usaram as medicações recuperaram no mínimo 60% do peso Nossa, é muita corporal. coisa. É Por isso que é muito. importante a atividade física, a suplementação, a ingesta proteica. Porque quando a gente tira a medicação, vai ficar o que a gente construiu. As medicações, elas são ferramentas para a gente passar pelo processo e Certo. construir algo ou construir um Uhum. metabolismo novo. É isso. E ela ajuda muito a pessoa a ter um tempo, né, de autoestima, porque você vai perdendo peso, a pessoa vai ficando feliz, vai melhorando a autoestima, né? Pode ser que seja ali uma motivação para começar um exercício físico que não Exato. fazia, e para ela aprender a comer adequadamente, né? Eu falo Você que acha que esse período, para a maioria das pessoas, ajuda ela a reeducar na alimentação, reduzir o fast food e colocar mais legumes, verduras, proteína, e equilibrar o carboidrato, que o problema grande está no excesso de no carboidrato, né? excesso, carboidrato não é vilão, ele é estratégia. É. Tem muita gente que demoniza o carboidrato, né? Eu sou super a favor do jejum intermitente quando tem indicação, o jejum prolongado quando tem indicação. Mas o carboidrato, ele também é fonte de energia, nós precisamos de fonte de energia, É. né? E aí, suspender ele 100%, a gente vai ficar sem energia, aí vai levar uma fadiga mitocondrial, isso vai gerar outros problemas. E cansaço mental Exato. também. Então, as medicações, quando tem indicação, faz todo sentido. Principalmente aquela pessoa que tem uma fome emocional, aquela fome hedônica, que come muito e não sabe se controlar. Elas melhoram, porque eu falo que as medicações, elas tiram as vozes mentais, as vozes da cabeça de comer. Tem paciente que chega e fala para mim, doutor, eu tenho voz me pedindo para comer. E aí, então, as medicações apagam esse pensamento de fome, ajudam, e aí a construção de hábitos, que nem você falou, de construir um hábito saudável, e isso fazer com que vire rotina, que daí construir atividade física. Às vezes, no primeiro momento, o paciente está tão acima do peso que ele não vai conseguir fazer atividade física. Tudo bem, a gente precisa ajustar a alimentação dele, e as medicações vêm para ajudar. E aí, associar uma equipe multifatorial, nutricionista, psicólogo, educador físico, a gente cria-se um grupo que vai apoiar esse paciente. Por isso que eu falo, ela é uma ferramenta, ela não é o resultado por inteiro, Tá. porque não dá para viver com ela para sempre. Não dá para viver para sempre. Mas eu já escutei pessoas falando: não, nunca mais eu vou parar de tomar de usar o Monjaro, nunca mais, porque eu tenho medo de parar e voltar a comer. É. E isso está totalmente inadequado. Então, essa pessoa não vai aprender a ter uma alimentação equilibrada. Talvez você use o Monjaro para chegar naquele peso com o acompanhamento profissional, né? Além do médico, como você falou, educador físico, nutricionista e tal. E depois que você for desmamar das canetinhas, você use suplementos Exato. naturais, né? E Exato. controlar toda. Você vai ter que controlar toda essa ansiedade, porque como é que vai tomar 10, 20, 30 anos vai tomar Monjaro? O Progol ajuda muito a gente nisso. O Progol, isso. O que eu falo muito no consultório é sobre as fases do emagrecimento. A primeira fase que a gente fala é a fase de perda de peso e balança. A segunda fase é a fase de ganho de massa muscular. Eu já entro somando as duas. E a hora que a pessoa entende que ela está começando a ganhar massa muscular, que melhoramos o metabolismo dela, que o gasto energético dela aumentou, eu vou reduzir, às vezes até tirar a medicação e aumentar a ingesta dela. Tem Perfeito. pacientes que no processo de emagrecimento comigo consomem 2.000 calorias Entendi. para emagrecer. Para emagrecer, porque come daí saudável, né? Exato. Come saudável para construir músculo e fortalecer, né, o Exato. metabolismo. Exato. Perfeito. A restrição não é sustentável. É. Então, tudo que é restritivo demais não se sustenta. Ou seja, a palavra equilíbrio, ela cai bem nesse momento, né? Exato. Como tudo na vida, né, doutor? Exato. Nem só passar o dia usando o Monjaro e não comer nada o dia todo, né? Também não precisa ir para academia 3 vezes ao dia, se você não é atleta. Exato. Não, mas mesmo atleta, eu atendo atleta, aí ele evolui para um overtraining, aí não tem desenvolvimento muscular e não melhora o desempenho porque está com excesso de atividade física. Excesso. Aí eu preciso tirar a atividade física dele para ele ter melhor desempenho. E o excesso de atividade física aumenta radicais livres Exato. e aumenta a inflamação, Aumenta né? cortisol, Aumenta. aí bloqueia toda a produção de hormônio dele, ele tá achando que ele tá fazendo tudo bem, mas tá bloqueando todo o eixo hormonal Você dele. vê o excesso? O excesso de nada
é bem-vindo, a gente tem que ter o equilíbrio. E também fazer uma alimentação saudável, uma restrição calórica, o uso de toda suplementação e medicação, suplementos e medicação, não significa que você vai ser proibido de comer um brigadeiro, né? Ai, nossa, eu não vou, porque a pessoa ela entra em pânico quando ela fala, ai, vou fazer dieta, não vou poder comer nada, 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 né? Meses, né? Anos até chegar no peso. Aí, isso ela entra em desespero, né? E daí dá mais vontade de comer doce. Exato. E Você aí, vê que a vontade de comer doce é maior do que o salgado ou é meia meia? predominantemente doce. Predominantemente, Predominante. E aí tá muito voltado a questões emocionais. Uhum. E aí o exemplo que você falou da restrição, da proibição, leva a ter mais vontade. E Mais aí nós vontade. desenvolvemos em conjunto um chocolate, para a gente Isso, poder passar para os pacientes consumir esse chocolate isso, com nutracêuticos ali que vão ajudar no isso, controle emocional desses exato. pacientes. Que já tem estudo, que já é testado, Exato. né? Nós temos ali o cromo, um mineral que entra no metabolismo da glicose, na insulina, né? Porque isso é importantíssimo. Nós temos o cromo e nós temos o triptofano. O triptofano ele entra no suplemento, um aminoácido da captação de serotonina, né? E a serotonina equilibrada, ela está chegando essa produção toxina, principalmente, né? Então, a gente precisa aproveitar esses aminoácidos, minerais, esses vitaminas, todos esses suplementos que tem pró-óleo para trabalhar para nós, né, a nosso favor. E creatina. Creatina você só indica para quem treina, para quem faz academia, para quem faz musculação ou creatina para vez. Funções do nosso organismo, não só de massa muscular, mas de melhora do metabolismo, proteção cognitiva, melhora da névoa mental, desenvolvimento da memória, preservação da memória, quando usado de forma adequada, né? Porque às vezes toma uma dose e vai tomar daqui 2, 3 dias, não faz sentido. Então, a creatina é um bom suplemento que para quase todo mundo, né? Porque sempre na medicina nunca é 8 ou 80, né? Existem alguns pacientes que não vão poder usar, principalmente pacientes que têm doença renal crônica, né? Que não vão poder usar, mas a grande maioria, quase todos. E aí, a creatina, quando usada de forma correta, ela traz benefícios não só da massa muscular, né? Porque a gente vê que as pessoas usam de forma errada ou compram de forma errada também suplementos que não têm qualidade. Então, identificar a qualidade é importante e comprar em lugar que tem procedência, né? Exato. E eu falo muito dos pacientes a questão do tempo de uso. Então, usar da maneira correta, com uma ingesta de água adequada, porque toma água só ali naquele momento de tomar o suplemento, mas o resto dá. A gente precisa se hidratar para poder fazer a boa absorção dessa suplementação. E a longo prazo. A creatina, ela tem, né, estudos que falam que a depuração dela são em semanas, né, às vezes até meses, dependendo do paciente, para começar a fazer efeito. Então, aí hoje, né, com as novas tecnologias, nós temos o Clonapure, que é uma tecnologia de melhor absorção, uma depuração, uma ação muito mais rápida. Então, eu tenho passado bastante Clonapure. Né? E eu gostei, quero até ressaltar isso que ele falou. Suplemento, nem sempre nós temos aquela regra que todo mundo pode usar. Porque sempre eu fiz uma nacionalidade e a pessoa me perguntou, e para quem tem insuficiência renal? E aí eu esclareci, procure o seu médico especialista. Se a pessoa tem insuficiência renal, com certeza ela já tem um médico que acompanhe essa situação renal, um paciente cardíaco, um paciente com diabetes. Ela tem que ter um médico da confiança para acompanhar uma doença crônica, que precisa desse acompanhamento. Então, nesses casos, né, a gente nunca indica para gestante, a gente não indica para criança, tem que falar com o seu pediatra, tem que falar com o seu ginecologista, tem que falar com o seu médico. Mas, em geral, creatina é bem-vindo, então. Sim. Eu falo que é o suplemento mais subestimado da nossa época. E não é tão caro, né?
Ele cabe no bolso. Sim. Creatina, ele é bem mais barato que vários outros suplementos. Se a E o gente, outro suplemento que você não vive sem? que eu não vivo sem, gosto muito da questão da vitamina D. Hum, Porque a vitamina D, além de ela agir na parte óssea, composição óssea, absorção óssea, ela também melhora a produção de alguns hormônios. os estrógenos. Isso. E ela também ajuda na preservação da massa muscular. E na Uhum. parte cognitiva. O É, desenvolvimento neurocognitivo ajuda demais. A deficiência da vitamina D causa transtornos, às vezes, irreparáveis. A longo prazo, pensando no envelhecimento, mulher menopausada, homem na andropausa, isso vai levar a perdas de minerais ósseos que às vezes a gente não consegue reverter com a é, suplementação é. mais. E aí podemos desenvolver até uma osteoporose, Uhum. então, uma sarcopenia. Então eu gosto muito da vitamina D. Outro suplemento que eu gosto bastante, associado a gente falou com o Clonapure, as proteínas, né? Então a gente tem aí o Pep Strong, né? A associação dos dois, né? O Pep Strong com o Clonapure ajuda bastante o pessoal que está no emagrecimento e às vezes que não gosta de tomar whey por questões de palatividade, de absorção. Tá. Essa associação ajuda bastante. Muito bom. O whey também tem eu acho um suplemento ótimo. Eu, particularmente, não consigo tomar todo dia o whey. Eu acho que ele me pesa. Uhum. E se eu tomo whey de manhã, que seria um alimento bem saudável para mim pela manhã, ele me tira a fome. Eu não quero privar o meu almoço de não conseguir comer, porque ele demora para fazer a digestão. Aham. Então, eu vejo que a questão do whey, para mim, é a lentidão da digestão. Então, eu não tomo todos os dias, eu revezo com o Pepti Strong, que daí é fácil e leve, E absorção rápida. Não absorção pesa. rápida. Mas olha que legal, que interessante o seu relato. Existem pacientes que vivem com fome porque digerem muito rápido. E aí a gente entra com o whey protein à base de leite para demorar a absorção e sentir Ah, mais então, peso você vê? no estômago e ele ter menos fome. Porque a proteína ela demora mais a ser Demora, digerida, né? Principalmente demora. a proteína do leite, e isso gera uma saciedade de maior longo prazo. Sim, Então, sim. quando o paciente tem esses tipos de alteração, por isso que a É gente tem que legal entender usar o como que é whey. a fome desse paciente. Como que é a fome, é. Você vê o propósito e a fase e objetivo de cada um. Exato. O propósito que quer é emagrecer, é perder gordura, é ganhar massa magra. No meu propósito é a manutenção da minha massa magra. Se puder ganhar até um pouquinho, seria bem-vindo, que é difícil ganhar. Eu mantenho mais ou menos o equilíbrio, mas é claro que eu sempre estou em busca de ganhar mais massa magra. Faço musculação e quero ganhar. Mas ele fica horas no meu estômago, né, aí eu não como adequado no almoço, então para mim não Não faz faz muito sentido, sentido. não faz muito sentido. E agora o Pepti Strong, ele já, por ser aminoácidos, né, já fácil de digestão, eu posso inclusive usar ele à noite, Aham. né, eu posso chegar da academia, tomar o Pepti Strong com o Clonapor, Uhum. eu misturo os 2 e ainda eu janto. Janto assim, não é feijão, arroz, um bife desse tamanho, não, não é. Não, não é. O meu jantar é uma tapioca, uma coisinha mais leve, né, não como arroz e feijão, assim, no jantar. O que eu acho que é interessante a gente falar das proteínas, que vem crescendo muito proteína falando à base de carne, né? Então a Sim. gente tem que ter cuidado, porque tem algumas marcas lançando proteína, falando que é o Beef Protein, só que é a base de colágeno e não a base da proteína da carne. Uhum. Então, cuidado, tem algumas marcas que elas colocam como fosse da base da carne, mas na verdade é a base de colágeno hidrolisado, Uhum, entendi. que são os beef proteins. Então não chama-se whey, é beef protein, que daí tem diversas marcas hoje no mercado. Excelente para quem tem intolerância ao leite, a proteína do leite. Usar a proteína da carne. Isso. Mas tem poucas marcas hoje no mercado que é de proteína da carne. Entendi. Então tem que ter cuidado. Você vê que tem que entender melhor da suplementação e buscar o profissional que entende para Sim. dar essa orientação. E eu trouxe um mimo para você, doutor Pedro, da farmácia, que a farmácia é nosso patrocinador aqui do podcast. Ó, Ah, eu sei que você gosta bacana. do Pepti Strong. Obrigado. Então eu trouxe esse Pepti Gosto. Strong de sabor, ele não tem sabor, né, ele é uma proteína da fava, ele não tem sabor, mas aí a gente coloca um sabor natural, sem corante,
não tem corante, não tem nenhum aditivo químico, não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose e o sabor natural de laranja. É uma delícia Eu gosto muito de passar para a terceira idade. Pela questão da palatabilidade, da da digestão, digestão. e é muito fácil e prático. Prático. Né? Porque É. às vezes a gente vê na rotina do dia a dia, demora pra fazer uma alimentação, Sim. aí sempre vai querer o mais rápido, o mais fácil, aí vai lá e compra na esquina. Então, a gente usa isso daqui, fica muito mais fácil, anda com dose unitária no carro, né? A gente pode mandar manipular por sachê também, ou pote, Pode. e aí isso facilita muito a vida. Eu gosto bastante. Ah, que bom, que bom. Então, acertei aqui. Nosso podcast já está chegando no final. A gente nunca consegue falar de todos os assuntos que o doutor tem um repertório grande. Então, a gente quer falar de tudo, mas hoje eu acho que longevidade, acho que ficou claro para quem nos assistiu que a longevidade começa agora, é o nosso tema. Você que tem 20, 30 anos, comece a pensar que você vai viver até 80, 90 anos. A minha meta é 100, viu, doutor? Ó, Ah, uou. a minha avó viveu até 102. Você tem uma É, genética. eu tenho, eu tenho uma genética boa. E a minha madrinha, gente, a minha madrinha de batismo, ela é viva. Tem 98, em março vai fazer 99. Faz pilates, lê 2 livros por semana. Nunca foi obesa, sempre manteve o peso. Não foi do tempo da academia de Aham. musculação, mas ela faz pilates, mora sozinha, é independente, tem uma cognição ótima e tem 98 anos. Então, baseado na genética da minha família, eu coloquei essa meta para mim dos 100, eu quero bater os 100. E claro que eu comecei a minha construção já lá atrás, né? Perto dos 45 anos de idade, eu comecei a fazer musculação. E comecei a estudar, como farmacêutica, você tem acesso a cursos. Eu comecei a estudar a menopausa, né? Hoje é um assunto que eu gosto bastante de falar, porque eu estudei bastante do ponto de vista farmacêutico. E claro que eu fui buscar especialistas, né, ginecologistas especialistas na modulação hormonal também, né? Porque eu sabia que eu não podia passar uma menopausa sem tratar e você não pode perder a janela de oportunidade também, né? Porque hoje você ficar 5 anos sem tratar a menopausa, 10 anos, você não tem como você depois suplementar com a modulação de hormônios, né? Exato. Então eu estudei e eu fiz isso no meu benefício, mas foi mais ou menos nessa fase aí, com 40 anos que eu abri a farmácia, com 40. E a farmácia está completando agora, o ano que vem, 30. Então, ano que vem eu faço 70 anos. E eu tô ainda construindo a minha longevidade em cada refeição, em cada pensamento, em cada decisão, em cada escolha, né? Porque além do exercício da alimentação, você também tem que ter pensamentos bons, né? Hábitos intelectuais Exato. bons, É o que né? você falou da sua madrinha, 2 livros por semana. 2 livros por semana, né? E é incrível que ela tem a memória muito boa, porque você vai comer. Depois eu sempre comento dos livros com ela lembra dos autores, dos escritores lá de trás. É que vem também de uma geração que lia muito. Ela é Aham. professora de História e Geografia. É uma professora que lia também muito, já gostava de ler. Então lembra dos autores brasileiros, dos clássicos internacionais. É outra cultura também, Sim. né? Eu acho que longevidade é isso, você também ler mais, né, ter menos preconceito, abrir a cabeça, né, rejuvenescer o cérebro. Então gosto de falar desse assunto e o doutor Pedro, como tem essa especialização e traz essa medicina integrativa, e nós somos um ser único, né? Nós temos que pensar nesse todo. Eu gosto muito quando você vem aqui, porque você contribui Obrigado. muito Obrigado. aqui no nosso podcast. E eu tenho certeza que você também aproveitou muito. Pode mandar sua pergunta, manda sua dúvida que o doutor responde, vai ficar gravado aí no YouTube. E doutor, para encerrar nosso podcast, que conselho você dá para uma pessoa que está fora do peso? A gente falou bastante de peso, que
para a longevidade, com a estabilização do peso, um peso saudável, com bom aporte muscular é importante, né? Então, por isso que a gente falou bastante de emagrecimento, obesidade. Para quem hoje precisa perder peso, vai comprar essas canetinhas que está buscando, que conselho que você dá para essa pessoa? Procure alguém que seja especialista em emagrecimento. Não existem fórmulas milagrosas. Não procure perda de peso rápida e insustentável. Transforme hábitos, mude a sua vida, faça força todo dia, perca a barriga, mude o Muito bom. ambiente. Eu falo muito da mudança do ambiente, que é Ah, o que tá. você falou. Eu falo, às vezes, os pacientes falam para mim, vou fazer exercício em casa. Não. Vai num ambiente que te contamine a fazer exercício. Perfeito. Então, saia dos ambientes ruins, daquelas pessoas que só falam mal, criticam ou ficam reclamando. Crie Uhum, hábitos mais saudáveis. Pessoas que te levantam, que te tragam uhum, energia boa. Estude, leia. uhum, Isso vai gerar resultados a uhum. longo prazo. Muito bom. E aí, por isso que eu falo lá, eu volto a falar da minha meta de vida, meu propósito, transformar a vida das pessoas, transformar a saúde em hábito. Porque a hora que ela entende que a saúde vai transformar a vida dela, nunca mais ela vai ter problemas relacionados à obesidade, doenças crônicas, outras coisas. Maravilha. Ele é maravilhoso, né. Quando ele falou: "Procure um especialista que entende", é ele, é o doutor Pedro Centeio, que entende, que vai te dar todo esse aporte, que vai te indicar para um nutricionista, que vai te indicar para uma academia, para um personal. Às vezes até amizade a gente tem que mudar, não? Tem uns amigos que é melhor deixar de lado, que eles não fazem sentido mais com o nosso propósito de vida, não é? Não concorda, doutor? Eu falo para as pessoas, vamos puxar o gancho para a obesidade. O sonho de alguns pacientes é ser mais magro, perder peso. Só que elas abrem mão de um desejo dela para agradar desejo dos amigos, vizinhos. Então ela deixa de fazer o planejamento alimentar dela para ela ir poder numa roda de festa, de bebida, de churrasco. Então, foque no seu objetivo. Se precisar mudar as companhias, mude. Porque Uhum. às vezes as companhias vão jogar contra o resultado que a gente procura. É, Mude hábitos, mude exato. rotina. E principalmente aquele amigo que não tá na vibe de emagrecer, Exato. na vibe de comer saudável, vai criticar, vai pôr defeito e vai falar que você é chata. Mas daí se você tem o seu propósito, você segue a tua meta com o teu propósito, não é? Exatamente. Não é bom conversar com o doutor? Aqui nós vamos horas, mas por Sim, hoje temos que encerrar, né, doutor Pedro? Muito obrigada eu que agradeço. pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, contribuir um pouquinho e aprender com você, porque sempre quando eu venho aqui eu aprendo alguma coisa. Ah, olha, doutor humilde. Obrigada. Uma ótima noite para vocês também, viu? E até o próximo.